Eu queria chamar aqui um casal, o Edson, a Emanuele e a pequena Gabriele Vitória. Irmãos, esse casal tem um testemunho sensacional de um grande milagre que Deus fez. Eles estão trazendo a sua filhinha aqui para apresentar ao Senhor hoje. E aí o pai da criança, o pai da Gabriele, me contava o que Deus fez, e eu fiquei assim, estarrecido e feliz, porque poderoso é o nosso Deus. Amém? Em rápidas palavras, o Edson vai contar o que Deus fez. Boa noite. Eu e a Emanuele, a gente está junto há 6 anos. Há 5 anos a gente tentava ter um filho e não conseguia. Tá? A gente resolveu procurar tratamento, fomos no médico e ele disse que para a gente era impossível. Somente fazendo uma inseminação que custa uma fortuna. Nós não falamos, não, agora não. Como eu escutava do pastor Fred para a gente ter um secreto com o Senhor, eu senti no coração de começar a ler a Bíblia do começo. E li a história de Abraão, Isaac e Jacó, e todos tiveram problemas para ter filhos. Eu caí de joelhos e orei a Deus. O Senhor também é o meu Deus e pode fazer isso por mim. Tá? 2 meses depois, sem menstruar, ela estava grávida. Nós fomos no médico, ele olhou, olhou os exames e olhou para a gente e falou: vocês são cristãos, né? Tá? Falamos, somos. Ele disse, isso é uma jesuicidência. Tá? Nós fomos, estava indo bem a gravidez, tivemos alguns problemas, umas intercorrências no meio, mas com 23 semanas ela teve um sangramento. Nós fomos no médico, a médica olhou para a gente e falou assim: se preocupem com a próxima gravidez, essa vocês já perderam. Tá? Manteram ela internada 2 dias sem remédio nenhum, esperando a criança morrer. E nós orando a Deus, pedindo pela vida dela. Tá? Nisso, minha esposa orando à noite, a gente nunca gostou de 2 nomes na criança, a gente já tinha o nome escolhido. Ela sentiu no coração que deveria se chamar Gabriele Vitória, Vitória de Jesus. Mas não me falou, se for Deus confirma. No outro dia, eu lendo a Bíblia, olhei para ela e falei, tem que ser Gabriele Vitória. Tá? Ela falou, vamos ver, se for Deus confirma. Meia hora depois entrou uma faxineira no quarto do hospital, olhou para a gente e perguntou, é o quê? Menina, qual o nome? Gabriele. Ela olhou e falou, não, é Gabriele Vitória. Tá? Fomos transferidos para São Paulo, porque acabou a UTI em Mogi, e todos os médicos, os outros 30 dias, ela internada de cabeça para baixo, falando, se nascer hoje, morre. Tá? A gente escutando isso e orando a Deus. No coração da gente, a gente sabia, Deus deu o nome, ela ia nascer viva. Tá? Com 30 dias de internada, a bolsa estoura. O médico fala, vamos segurar assim, mas até 34 semanas, ela estava de 27 semanas. 2 dias depois, o cordão umbilical sai, a criança estava morrendo asfixiada. Tá? Foi uma correria, todo mundo foi para a UTI, ela nasceu. Foi para a UTI, passou 47 dias na UTI e os médicos desenganando. Hoje ela está aqui com a gente, no colo da gente. Tá? A vitória que Deus nos deu. Nosso Deus mostrou. Tá? E o médico falava que era impossível ficar 30 dias com 6 centímetros de dilatação sem a criança nascer, que ela estava morta. Só que nosso Deus mostrou que Ele é o Deus do impossível. Tá? Obrigado, gente. Só temos que agradecer. Glória a Deus. Aleluia. Gabriele é um milagre, irmãos. Deus faz milagres, amém? Gabriele Vitória, é uma vitória. E amados, nós vamos fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia, ela nos diz que todas as crianças, elas devem ser apresentadas ao Senhor. Mas como a igreja de Cristo, nós não batizamos crianças, porque nós temos a revelação pela palavra que o batismo é algo de entendimento, é uma decisão pessoal, e os pais não têm condição de decidir pela criança, e a criança, ela tem que ter o entendimento e decidir por Cristo. Mas a Bíblia diz que as crianças, elas devem ser sim apresentadas ao Senhor, como Jesus foi apresentado ao Senhor no templo ao 8º dia.
No 8º dia que Jesus nasceu, os pais de Jesus levaram Jesus ao templo e Jesus foi apresentado ao Senhor. Mas quando nós estamos trazendo os nossos filhos diante do Senhor e diante da igreja aqui presente, nós estamos como pais nos comprometendo diante de Deus e dos homens, que o que depender de nós, nós vamos fazer tudo para que o nosso filho cresça no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é um compromisso que vocês estão tomando aqui diante de Deus e diante da igreja presente, que o que depender de vocês, a Gabriela vai servir ao Senhor Jesus e vai glorificar o nome dele por todos os dias da sua vida. Você, pai, Edson, você se compromete diante de Deus e dessas testemunhas que você vai instruir a sua filha ao caminho que ela deve andar? Com certeza. Você, Emanuele, se compromete diante de Deus e das testemunhas aqui presentes que o que depender de você, você vai ensinar a sua filha o caminho que ela deve andar? Sim. Glória a Deus. Vamos orar, fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos aqui na frente. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso. Nós te adoramos pelo que Tu és, não pelo que Tu faz. Porém aqui diante de nós está um grande feito que o Senhor fez. Manuel e Vitória, Gabriela e Vitória, um milagre, um verdadeiro milagre. E por conta disso, Senhor, te bendizemos mais e mais, e apresentamos ela diante do Teu altar, como a Sua Sagrada Escritura declara. Consagramos ela a Ti, Senhor. Ela é para a Tua glória, ela é para o Teu louvor. Pedimos, Pai, que o Senhor a guarde, a livre de todo mal. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha habitar no coraçãozinho dela, ensinando o caminho que ela deve andar, até o momento que ela venha entender e decidir entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pedimos a Tua proteção, a Tua bênção, a Tua saúde, que ela cresça, que ela seja bem-aventurada em tudo que ela for fazer. Senhor, também Te apresentamos os pais, apresentamos a mãe, Senhor, da Gabi, apresentamos o Edson, Senhor, o pai da Gabriela, e pedimos que o Senhor venha dar graça através do Seu Espírito Santo para que eles eduquem a sua filha no caminho que ela deve andar, para que elas levem a sua filha a Te servir, Pai, que eles sejam bênção, que eles sejam um bom exemplo, e que a Sua graça e o Teu amor e o Seu poder estejam sobre essa família, no nome de Jesus. Pai, se houver no Teu coração um desejo de um novo filho, que o Senhor restaure por completo a saúde, Senhor, da Manuele, que o Senhor restaure por completo a saúde do Edson, e que o Senhor venha abençoar todos os filhos que o Senhor vai dar para esse casal, em o nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Que esse casal tenha muitos filhos, amém. Que Deus dê graça para eles criar todos eles. Abra a tua palavra, a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 21. Queridos, nosso pastor não está hoje aqui, porque ele está pregando na igreja de São Lourenço. Por conta disso, hoje ele não está presente aqui conosco. Mas daqui a 2 semanas, isso vai acabar, porque estaremos todos juntos até a consumação dos séculos, amém? O pastor Fred pediu, e eu quero ressaltar, o Nelson já avisou aqui, mas a pedido do pastor eu quero pedir mais uma vez, irmãos, essa semana é praticamente a última semana da reforma, porque a outra semana é uma semana para levar as coisas, para fazer as instalações. Então essa semana é a semana, e nós precisamos do teu trabalho essa semana, queridos. Existem cerca de 10, 12 pessoas que todos os dias estão lá, trabalhando até tarde da noite. Existem pessoas que vão lá no tempo que sobra, e isso é tremendo. Mas essa semana nós precisamos de você, querido. Precisamos de algo a mais. Em nome de Jesus, doe um tempo seu à obra do Senhor Jesus, doe um tempo seu à casa de Deus. Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda e poderosa. Nos ajude. Se você quiser saber os horários, os dias, você pode procurar o Júlio, você pode procurar o Marquinhos, você pode procurar o irmão Ney, pode procurar o Zé Mineiro. Irmãos, nos ajude, essa é a semana, amém? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1 está escrito assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras,
enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-me. Se alguém vos disser alguma coisa, dize-lhe que o Senhor necessita dele. E imediatamente os enviara. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: olha, o teu rei te vem, manso e montado num jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes. Jesus assentou-se sobre eles, e grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta da Galiléia. Entrou Jesus no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e as crianças que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que eles estão dizendo? E respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca das crianças e pequeninos tirasse o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém? Vamos pedir para Deus falar conosco. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, com Tua palavra aberta. Tua palavra fechada, ela pode até se parecer um simples livro, mas quando aberta, ela é a Tua boca falando aos nossos corações. Eu creio que quando a Sua palavra está aberta, acontece o que aconteceu com Jacó, quando ele deitou a sua cabeça numa pedra no deserto e viu em sonho uma escada que subia e que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e anjos desciam. Eu creio, Pai, que quando a Tua palavra está aberta, há uma escada aonde anjos sobem e anjos descem, trazendo do Teu trono aquilo que a Tua igreja precisa, aquilo que é vontade Tua para a Tua igreja. Pai, fala conosco. Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos dê graça. Amém? Eu me lembrei aqui de uma história, e eu acho que essa história é uma história simples. Se eu não me engano, aconteceu lá na nossa igreja do Carrão, na sede. E se eu não me engano, até o pregador era um dos professores do IFC. Tem um professor no IFC que ele é cego, que ele tem uma deficiência física. Qual que é o nome desse pregador? Tem 2? Valmor e pastor Paulinho. Adriana, qual dos 2 que já foi lá no Carrão? Você lembra? É o Paulinho, né? Se eu não me engano, aconteceu isso com esse pregador. Ele tem uma passagem, ele tem uma pregação muito famosa sobre essa passagem do jumento. A entrada triunfal de Jesus. Ele manda que os discípulos pegassem um jumento e um jumentinho e trouxessem para Jesus, e o pastor ele pregava. Aquele jumentinho carregou o Senhor Jesus, foi a entrada triunfal, e ele trabalhava em cima desse tema. E ele falava que assim como o jumento nós devemos carregar o Senhor,
E foi uma pregação muito bonita, muito linda. Aí no final ele falou: amém? Vamos orar? Fiquem de pé então, jumentinhos. Levanta, jumento. Aí um olhou para o outro assim, um olhou para o outro assim. Aí demorou para a ficha cair. Bom que não é só eu que cometo gafe, né, irmão? Jesus, ele quer entrar em Jerusalém, em uma festa, e havia uma profecia que declarava sobre esse momento. Então assim aconteceu. Vem Jesus sentado numa jumenta, e trazendo as suas coisas veio uma jumentinha. E a cena é linda, porque o povo estava tão maravilhado com os feitos do Senhor, o povo estava tão maravilhado e entendendo então que Ele era Deus, entendendo que Ele era o Messias, porque aquela profecia ela apontava para o Messias, e o povo está tão ali, que o povo começa a tirar as vestes, os lençóis, e vão fazendo um caminho para o Senhor passar. Outros pegam ramos e lançam ramos no chão, e outros gritam. Salmo 118, versículo de número 25. Bendito, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eu sempre achei que a tradução de Hosana era bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu sempre achei que era isso que significava Hosana. Mas não. Hosana significa: socorre-nos, tu que vem do alto. Tradução de Hosana é: salva-nos, tu que vem do alto, tu que vem em nome do Senhor. Então o cântico que as pessoas declaravam ali era: nos socorre, nos ajuda, porque só vindo do alto, isso que nós necessitamos só pode vir do alto. Jesus, Ele curou muitas e muitas pessoas, Ele curou e Ele cura, amém? Jesus expulsou muitos e muitos demônios, muitos demônios. Marcos ele já começa tratando, a partir do capítulo 1 e do capítulo 2, ele já trata que logo depois que Jesus faz ali o milagre da multiplicação do vinho, da água transformada em vinho, num sábado em Cafarnaum, ele já entra na sinagoga, e ele começa a ensinar, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que um demônio no meio da sinagoga se manifesta, e ele começa a dizer: o que temos nós contigo, viemos nos atormentar, e Jesus manda ele calar. Jesus manda o demônio se calar, Jesus expulsa o demônio, e aí as pessoas que estão no templo, ouvindo Jesus pregar na sinagoga pela primeira vez, eles olham um para o outro e falam: o que é isso? Que doutrina é essa? E eles falam assim: olha, até os demônios obedecem Ele. Ele manda e até os demônios obedecem. A Bíblia começa dizendo que quando ele entra na sinagoga e ele começa a pregar, as pessoas ficaram maravilhadas de ver Jesus pregar, porque Jesus pregava com autoridade. A Bíblia diz que Jesus entra na sinagoga e está ensinando. Num sábado ele começa a ensinar, e diz lá que as pessoas ficam abismadas, porque ele não ensinava como os escribas ensinavam. Ele ensinava de uma maneira que quem via falava: nossa, que autoridade é essa? Eles ficaram alarmados porque eles nunca viram ninguém pregar a palavra de Deus como Jesus pregava. E eles falavam: nossa, que autoridade! Que autoridade! Não sei se já aconteceu com você, de você ver uma pessoa pregando e parece que ela não está muito acreditando naquilo que ela mesma está pregando. Já aconteceu com você olhar para alguém e falar: será que esse rapaz está acreditando? Porque parece que nem ele acredita no que ele está dizendo. Mas Jesus não, irmão. Jesus ele pregava com autoridade. O povo falava: olha que autoridade. Aí um demônio se manifestou, ele manda o demônio calar a boca, e o demônio cala a boca, e ele fala: vai embora, e o demônio vai, e eles falam: nossa, até os demônios obedecem ele. Aí diz que ele sai da sinagoga e ele vai para a casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, ela está enferma. Ele toca na sogra de Pedro e ele cura ela. A sogra de Pedro fica a tarde inteira então servindo Jesus,
E aí o povo fica sabendo do milagre na vida da sogra de Pedro, e o povo traz um monte de pessoas doentes para a casa de Pedro, e a Bíblia diz que Jesus cura todos eles. A Bíblia diz que Jesus, ele expulsa muitos demônios. Aí toda a cidade, está dizendo assim, ó, toda a cidade se ajuntou à porta, e Jesus curou muitos doentes, diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque eles o conheciam. Então os demônios queriam falar, e Jesus falava, cala a boca. Levantando-se de manhã, muito cedo, era escuro, Jesus foi para um lugar deserto para orar, porque depois que ele sai da sinagoga, expulsa aquele demônio, diz que espalha a notícia, e na hora que a notícia espalha, Jesus, vou usar aqui uma linguagem poética, ele não tem mais descanso, ele não tem mais paz, ele não tem mais sossego. Agora o povo começa a procurar ele. Aí quando a notícia chega então que ele curou também a sogra do Pedro, aí vem aquela multidão, e aí de manhã muito cedo, ele vai para orar num lugar secreto, como aqui disse o irmão, o segredo está em buscar ao Senhor em secreto. Só que ele estava lá orando, e aí procuravam Simão, procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Então Jesus vai para o secreto. Eu viajei hoje nesse texto aqui, irmãos. Está lá orando, aí Simão acha ele. Jesus, está todo mundo te procurando. Está todo mundo te procurando, Jesus. Você é um sucesso. Aí, isso me ajuda muito. Eu fico tentando visualizar o que está acontecendo ali, os momentos. Eu vejo uns filmes assim, aí eu vi assim como se fosse um filme, dando um close em Jesus assim, ó, e Jesus dando aquela encarada para a câmera e respondendo isso aqui, ó: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu pregue também, porque foi para isso que eu vim. Então eu imagino lá Jesus orando, queria ficar um pouco a sós com Deus. Aí chega lá, Pedro, Jesus, está todo mundo te procurando. Aí Jesus olha assim para a câmera, dá um close assim: vamos para as aldeias vizinhas, para eu pregar, foi para isso que eu vim. E Jesus vai embora dali, porque ele queria pregar, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, escute. Ele cura, amém? Faz milagres. Hoje ouvimos aqui um milagre tremendo. Ele expulsa demônios, mas aqui ele fala: vamos para as outras aldeias aqui, vamos para os bairros, porque eu vim para pregar. Foi para isso que eu vim. Ele quer ensinar. Toda vez você vai ver que as pessoas vinham para receber o milagre, mas a preocupação de Jesus era ensino. Ele quer ensinar, ele quer declarar. E detalhe, é com autoridade. Lembra lá que o povo ficou abismado com a autoridade? Falou: nossa, nem parece os donos da lei lá, os escribas. Esse homem fala e ele acredita no que ele está falando. Esse homem fala com veemência. E quando ele ensinava, irmãos. Ele não dava conselhos. Olha, Felipe, eu acho que você... Ele falava: Felipe, você tem que fazer assim. Adriana, você tem que fazer assado. Maria, é assim. Não pensa que ele ficava assim: olha, você que sabe, Querilane, ó, se eu fosse você, eu acho que você faria assim, mas você que sabe. Não, o negócio com Jesus era cheio de autoridade. Não faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, não pode ser assado. Por isso que o povo ficava, porque nele tinha o quê? A autoridade. Ele está cheio de autoridade, e ele está ensinando, e no meio da palavra liberada, os milagres começavam a acontecer. A palavra era confirmada por alguns sinais, e ele se compadecia das situações, ele curava pessoas, até que chega ao ponto que o povo entra nesse erro aqui, que perguntam quando ele está chegando no jumentinho: nossa, quem é ele? Quem é ele? E as pessoas falam: olha, é Jesus, o profeta da Galileia. Não era profeta, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era o Todo-Poderoso. E aí, irmãos, ele entra,
E a Bíblia diz que há um alvoroço. Há um alvoroço na cidade porque Jesus chegou. Então, ele vai para o templo. Amém? Onde ele foi? Para o templo. Amém? E aí, no templo, ele chega lá, irmão. O meu Jesus lindo e maravilhoso. Quantos aqui amam Jesus? Eu sou apaixonado por Jesus. Eu gosto dele. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu fico apaixonado por ele. Ele é sensacional. Enquanto eu estava lendo ali Mateus, Marcos, eu fiquei um tempo hoje em Marcos 1 e 2. Lá contou aquela passagem que você já ouviu, de um leproso que busca ele e fala: Senhor, tu pode me curar? E ele fala: eu quero te curar. E ele toca na ferida do leproso. E depois que ele toca naquele homem que ninguém tinha coragem de tocar, aquele homem é curado. Ele fala assim: ó, vai, se apresenta ao sacerdote, leva a oferta que Moisés mandou levar para o teu problema, só que não conta para ninguém que foi eu que te curei. E aí o pastor Cláudio Duarte, ele sempre brinca, e é verdade, que essa frase é a frase crucial para fofoca. É a frase do fofoqueiro: vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Aí já viu, o leproso contou para todo mundo. Está tudo lá no comecinho de Marcos. É a coisa mais linda, irmãos. Ele está andando com os discípulos têm fome, colhem umas espigas. Os fariseus vêm brigar com os discípulos. Ele entra na frente dos discípulos e defende os discípulos. Fala: não, vocês não leram que Davi também, quando teve fome com seu exército, ele entrou no templo e pegou dos pães que eram proibidos comer, os pães da proposição, e ele comeu e também deu de comer ao seu exército. Como assim? Eles não podem comer porque é sábado? Eu, Jesus, sou o Senhor até do sábado. Ele é lindo, irmãos. Ele olha, ele está passando, ele já chamou alguns discípulos. No capítulo 1 de Marcos, ele chama alguns discípulos, e ele está passando, e aí ele vê Levi ali na coletadoria de impostos. Ele estava ali, ele era um homem que trabalhava com os impostos. Ele passa por Levi e fala: Levi, me segue. E aí diz que Levi larga todos os impostos e segue a Jesus como um dos discípulos. E ele vai para a casa de Levi para almoçar. E como o Levi ele trabalhava nos impostos, a casa de Levi encheu de cobradores de impostos e de publicanos. E era o povo mais amaldiçoado, era um povo que o judeu detestava. Eram os cobradores de impostos, eram os publicanos, porque eles trabalhavam para Roma, eram altos funcionários de Roma, que vinham recolher o pouco do recurso que as pessoas tinham. E também naquele tempo havia um problema que há nos dias de hoje, que o cobrador de imposto, ele às vezes é corrupto. Então havia também uma corrupção, e se não houvesse corrupção, só pelo fato de vir aquele judeu vira-casaca, judeu que serve a Roma e que vem pegar o nosso dinheiro, então o povo falava que existiam 3 piores bestas feras. Eles falavam do urso. O urso é uma besta fera terrível. Eles falavam das víboras do deserto. As cobras do deserto são terríveis. E os publicanos, os cobradores de impostos, essas 3 raças era terrível. Aí Jesus vai lá e olha para um publicano e fala: quero te usar, vem. Aí ele vai e senta e está lá comendo. E aí os fariseus chegam e olham, e Jesus está sentado. E Jesus fala: isso é um absurdo, está sentado com esses pecadores. Aí Jesus fala aquela frase linda, porque Jesus é lindo: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico, eu vim para quem está doente. Será que tem alguém doente aqui nessa noite que precisa da graça de Deus? Os nós. Jesus é lindo, amém? Aí, irmão, ele entra no templo, e ele olha, e ele vê uma bagunça no templo. Ele olha, e ele vê que as coisas estão complicadas.
Ele olha para o templo e ele não se agrada daquilo que ele vê dentro do templo. O que ele vê dentro do templo desagrada a ele. E a Bíblia diz que ele fica bravo. Jesus lindo, cheiroso, tremendo, bravo. Você sabia que Jesus fica bravo? Você sabia, Rodrigo Pestana, que Jesus fica bravo? Estou vendo seu olhinho aqui por baixo da cadeira. Você sabia? Rapaz, Jesus fica bravo. Você sabia disso? Sabia? Jesus fica bravo. Tão lindo, cheiroso, tremendo, santo, bondoso, maravilhoso, tudo de bom. Você sabia? Ele fica bravo. E olha o nível, vamos tentar entender o nível dessa braveza. Braveza é uma palavra certa? É, né? Bravura, braveza, não sei. O nível pelas suas atitudes. Vamos olhar as atitudes e vamos entender se ele ficou bravinho, bravo, muito bravo, não sei, mais ou menos bravo. Então pensa comigo, vem, viaja comigo. Segundo as Sagradas Escrituras, irmãos, ele sai quebrando tudo. Ele chuta a mesa. Será que ele estava bravo, Dalmas? Ele chutou a mesa, Dalmas. Eu lembrei de alguém num plantão. Henrique, será que ele estava bravo? Diz que ele chuta a mesa. Ele pega a mesa assim, ó, e vira a mesa. Ele pega um chicote. Eu não sei se o chicote era por causa do jumento. A Bíblia diz que ele pega um azorrague. É pior do que um chicote. Eram 3 pontas. Nelson, um chicote com 3 pontas. E ele sai dando chicotada no povo, irmão. Será que ele estava bravo? Não sei. As pessoas dizem que eu tenho uma tendência de exagerar. Vamos ler, vai, vamos ler. Vamos ler, versículo 12 do capítulo 21, vamos ler. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Aqui não fala da chicotada. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. No capítulo 21, essa passagem ela é um texto, é um dos poucos textos que está relatado nos 4 evangelhos. Mateus fala dela, Marcos fala dela, Lucas fala dela e João fala dela. Existem passagens que você só vai ver no livro de João, existem outras que só estarão no livro de Lucas, mas essa aqui está nos 4. E um dos 4, depois você lê em casa, em um dos 4 está dizendo que ele pegou o chicote e foi chicotada para tudo quanto é lado. Então eu acho que ele estava bravo. Porque jogar a mesa para o alto não é atitude de pessoa que não está brava, não é verdade? Então eu entendo que ele também, ele é um Deus de amor e também é de justiça. Eu entendo que ele é tremendo. Eu entendo que ele se ira. E o Velho Testamento me dá vários textos para defender essa tese. Que em alguns momentos ele se enfurece, que em alguns momentos ele se coleriza. E esse texto agora está me mostrando a pessoa de Jesus chegando junto, porque ele olha para o templo e ele vê que algumas coisas estão fora de lugar, que algumas coisas que não tinham que acontecer estão acontecendo. Mas o que mais me intriga e me preocupa e que chama a minha atenção é que o templo hoje não são essas cadeiras. O templo hoje também não são essas paredes. Também não é esse microfone.
nem esse teclado que está tocando. O templo não é o salão na Vista Linda que nós vamos mudar no final desse mês. O templo é você. O templo sou eu. Em Coríntios está dizendo: não sabeis vós que vós sois o templo do Deus vivo? E que vocês não podem se misturar às meretrizes, porque quem se une a uma meretriz se torna uma com ela. Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios e alerta: olha, vocês são o templo. Você sabia que você é o templo? E que os olhos do Senhor estão postos para dentro de você nessa noite? Você sabia que Ele está olhando? Você está olhando para mim, você está vendo o meu terno, está vendo a minha gravata, está vendo o meu óculos, está vendo a minha barba, está vendo minha careca, mas Ele está olhando aqui dentro, no meu coração. Você sabia que Ele não está pautado naquilo que está saindo da minha boca, mas Ele está pautado com aquilo que está dentro do meu coração? Sabia que Ele não está pautado com aquilo que está saindo da tua boca, mas Ele está pautado com aquilo que está dentro do teu coração? Sabia que Ele está olhando para dentro de você, Ele está fazendo uma leitura de você, Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece? Sabia que Ele não olha para aquilo que está na aparência, mas Ele olha para dentro do coração? Sabia que os olhos dele é como raio-x? Sabia que você consegue esconder de todas as pessoas, você consegue sorrir para as pessoas e ela achar que você está feliz, quando lá dentro você está chorando? Você consegue chorar por dentro e sorrir por fora? Você consegue falar para as pessoas está tudo bem, quando não está nada bem? Você consegue às vezes disfarçar algumas coisas? Você consegue pegar uma maquiagem, ir lá na frente do espelho e esconder suas orelhas de tanto chorar? Você consegue dar um sorriso, fingir que tudo vai bem quando nada vai bem? Mas do Senhor não dá. Do Senhor não tem jeito. Então eu posso estar com as mãos levantadas na adoração, e aqui dentro está lá no jogo da Alemanha com a Argentina. Sabia, Leila, que Jesus consegue ver isso? O Leandrinho aqui, ó, o coração está lá, sei lá onde está, e ele viu. Sabia que se ele ver em mim mudança de valores, sabia que se ele vê em mim troca daquilo que não pode ser trocado? Porque a revolta dele ali, a revolta é porque na casa do Senhor trocaram os valores, perderam a essência, bagunçou tudo. Ele olha uma barraquinha vendendo boi, aí ele olha uma outra barraquinha dentro da casa do Senhor, uma barraquinha vendendo pomba. Aí ele olha aqui a barraquinha do cordeiro. E se fosse só a barraca com o vendedor, até vai, mas a Bíblia diz que ele expulsa os animais. Os animais, além do vendedor, do cambista, do cara que perdeu o temor de Deus e que está olhando para as coisas de Deus com interesses, já é terrível. Ainda tinha os animais lá dentro. Imagina a sujeira, irmão. Dentro da casa do Senhor, o mau cheiro, a bagunça, a feira. Fizeram da igreja uma feira, e feira é bênção, amém? Não pense que eu estou falando mal da feira. É bom ter uma feira, mas dentro da casa do Senhor não. Os cambistas, a palavra usa esse termo, eu quero me deter a esse termo, cambista. Cambiar é trocar, né? Trocar, fazer negócio. Você sabia, queridos, que o Evangelho hoje que está sendo pregado, principalmente nos meios de telecomunicação, mas eu não vou falar só aos meios de telecomunicação, porque muitas das vezes as igrejas que não estão inseridas nos meios de telecomunicação fazem igual, porque olha para a igreja da televisão e vê que está lotada, e fala, se é desse jeito que dá certo, vamos fazer aqui também. A igreja da telecomunicação é isso.
Tem lista, eu já vi listas. Já passei em portas de igreja que tinha uma lista. Aqui resolvemos qualquer problema. Aí tinha uma lista: dor de cabeça, dor no olho, dor na perna, dor na coluna, resfriado, dor no rim, dor no baço, falta de dinheiro, banguelo, careca, feio, pobre, desempregado. Uma lista. Vem para cá. Vem aqui, que Jesus vai resolver isso. E aí você está dando risada, irmãos? Está tudo lotado essas igrejas. Vem aqui, traz uma oferta, traz um voto, vem fazer um voto, vem dar uma oferta. Liga aqui no meu programa. Se você der uma oferta de 5 mil reais, eu vou subir no monte e vou orar por você. Você não precisa orar. Eu vou orar e vai ser uma oração forte. Eu quero orar por você. As 500 pessoas que ligar agora com uma oferta de 5 mil reais, vai para o meu livro. E eu vou hoje para o monte. E se eu orar por você, você que é feio vai ficar bonito. Pregação é o evangelho da desgraça em detrimento do evangelho da graça. Não se prega mais a graça. E o que é o evangelho da graça, pastor? Eu estava fadado ao inferno. Eu estava fadado ao inferno, à morte na cruz. Ele veio e tomou o meu lugar, e me deu a vida eterna, e me religou de novo ao Pai. E agora eu tenho acesso ao Pai. Agora eu posso adorar. Agora eu posso levar diante dele o meu louvor, o meu sacrifício. Aqueles animais eram animais para o sacrifício. Haviam sacrifícios diários. E aí os espertalhões falaram: vamos ficar aqui dentro, porque aí o cara vai vir, aí ele esqueceu o boi, a gente vende o boi. Aí o outro lá esqueceu o cordeirinho, a gente vende o cordeirinho. Aí tem o outro pobrezinho que não tá para dar um boi nem um cordeirinho, mas quer dar uma pombinha, a gente vende a pombinha. Olha, não precisa ter mais, você não precisa mais pagar o preço, você não precisa mais economizar para comprar um boi para oferecer ao Senhor. Você não precisa mais trabalhar, cuidar lá da sua ovelhinha, tratar dela e cuidar para que ela seja pura, para que ela não se machuque, para que ela não se aleje, para que ela não fure os olhos. Você não precisa mais ter o cuidado em cuidar dessa ovelha para um dia levar ao Senhor de uma maneira perfeita e plena, porque segundo o livro de Levíticos, a oferta era uma oferta que tinha que ser perfeita. Então você não precisa mais se sacrificar para trazer uma oferta perfeita no altar do Senhor. Não precisa. Vem como você está, dá um dinheiro aqui, pega e leva ao Senhor, e você vai agradar ao Senhor assim. E aí não vai agradar ao Senhor assim, porque o que Deus quer é relacionamento, porque o que Deus quer é intimidade, porque o que Deus quer é uma adoração genuína. É uma adoração genuína. Aquele sacrifício tipificava a adoração daquele tempo. Sabe o que ele queria? Ele queria ver o sacrifício do homem lá, cuidando da ovelhinha. As outras até estavam meio largadas, a outra não é meio largadas, mas aquelas ali, se furar um olho nos espinheiros não tem problema, se der uma doença na pele, que manchar a pele não tem problema, vamos cuidar delas. Mas se tropicou e quebrou uma patinha não tem problema. Mas essa daqui eu separei para o meu Deus, essa daqui eu vou zelar dela, porque quando ela estiver na idade certa, eu vou levar ela na presença do meu Deus. Então ela não pode quebrar uma patinha, ela não pode furar o olho, ela não pode ter nenhuma sequela, nenhuma mancha, ela tem que ser perfeita, e eu vou me preparar para levar na presença de Deus. Eu creio, irmãos, que agrada demais a Deus quando o seu coração se enche de expectativa por vir na casa do Senhor. Eu creio que o coração de Deus se alegra no domingo, quando você já começa 1h da tarde já pensar na roupa. Que roupa que eu vou hoje? 1h da tarde. Roupa, a mulher já começa assim: eu vou colocar aquela bolsa com aquele sapato, eu quero ir mais bonita na presença do meu Deus, eu vou lá passar a roupa, e você vai passando a roupa, se preparando. Eu já vou ali comer, já vou botar comida na mesa rápido, porque eu quero ir para a casa do Senhor, porque eu vou servir ao meu Deus, porque eu estou escalado, porque eu quero chegar cedo. Há uma expectativa, você vem numa expectativa, você vem numa alegria, você não vê a hora de chegar a hora do culto, para vir aqui adorar o Senhor. Você se prepara, você vem com uma
a intenção de não trocar aquilo que é precioso por aquilo que é vil, por aquilo que é banal. Você não troca, você não barganha, você não quer comprar Deus, você não vem por causa da bênção, você vem para adorar a Deus e servi-lo. Você vem porque você ama a Deus. Aí o pastor pergunta: irmão, e se tudo der mal, se tudo der errado? Eu amo a Deus. Eu não vim aqui porque falaram para mim que eu ia ter um carro. Eu não vim aqui porque falaram para mim que Ele vai me dar um emprego. Eu não vim aqui porque falaram para mim que Ele vai me fazer rico. Eu não vim aqui porque falaram para mim que Ele vai resolver os meus problemas. Não, eu vim aqui adorar Ele. Está certo que teve pessoas que chegaram pela dor. Sabe aquela frase? Não é bíblica, mas as pessoas dizem. E eu acho não. Se eu falar que eu acho, eu estou errado. Eu já vi isso. Acontece mesmo. Quem não vem por amor, vem pela dor. Não é bíblico, não está na Bíblia, mas é verdade. Eu já vi isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitos aqui talvez chegaram assim. E glória a Deus então por essa crise, essa prova que te trouxe a conhecer a Cristo. Você até pode chegar pela dor e ser apresentado a Jesus Cristo. Só que aí depois acabou esse negócio de dor, irmão. Acabou. Pastor, eu até vim por causa da dor, mas agora eu não estou mais nem aí para a dor. Eu sou apaixonado por Jesus e eu quero louvar Jesus. Pastor, quando eu vim porque eu estava tão ruim financeiramente. Pastor, o meu carro estava com brusca e apreensão, e eles iam perder o carro, eu ia perder a casa, eu ia perder tudo. Aí eu vim, porque eu fiquei sabendo que Jesus faz milagre, aí eu vim. E aí eu apaixonei por Jesus. Aí você fala: e o carro, irmão? E o carro, o que deu? Ih, pastor, perdi o carro. Levaram o carro, pastor. E você está desesperado? Estou nada, eu recebi algo maior do que o carro. Eu recebi Jesus. Sabe o que é isso? É pessoas que não estão trocando o valor das coisas, não estão fazendo câmbio no tempo, não está trocando. Se o Senhor me der, eu dou. Se o Senhor não me der, aí eu também não dou. Eu vou dar para o Senhor fazer. Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Não. Relacionamento, intimidade, paixão. Se Ele fizer tudo, e Ele faz, irmãos, Ele faz, hein? Se eu abrir aqui os testemunhos, tantos que o Senhor fez na minha vida e quantos fez e está fazendo na vida dos irmãos aqui, vai embora. Ele faz. Ele é poderoso. Ele é lindo. Ele é bom. Ele muda a história, Ele muda a sorte. Ele faz. Mas se eu tiver pautado nisso, no dá para receber, no toma lá, dá cá, se eu tiver pautado nisso, na hora que estreitar, e aqui enquanto nós estávamos louvando, o Nelsinho estava dando os recados, o Espírito Santo me levou para Mateus 23 ou 24, que fala da grande tribulação. Irmãos, está muito próximo a vinda do Senhor Jesus, e os acontecimentos mundiais nos mostram a cada dia que está muito, mas muito, mas muito próximo. E Jesus ele apontou algumas coisas, e quando ele foi perguntado do fim, ele falou sobre a tribulação. Ele falou sobre a grande tribulação. Ele falou que vai ser algo terrível. Ele falou que serão dias terríveis. Ele falou: ai daquelas que estiverem grávidas, os que estiver para o monte, os que estiverem na cidade, fujam para os montes, não voltem. Ele falou que vai ser terrível, irmão. Se ele falou que é terrível, eu acredito nele. Ele em nenhum momento falou que a cruz era terrível, mas ele falou que a tribulação vai ser terrível. Eu acredito em Jesus. E quando o negócio ficar estreito, irmão, você acha que esse povo que veio para a igreja querendo só a bênção vai aguentar? Sabe quem que vai aguentar? Na hora que o negócio apertar. E pode ser que antes do arrebatamento ainda aperte. Alguns creem que o arrebatamento ele vem um
pouquinho depois da tribulação. Outros creem que na tribulação sobe, outros creem que é só no milênio que sobe, eu não sei. Mas eu sei que se apertar, irmãos, se apertar, só vai ficar firme nele os apaixonados por ele. Tirou o carro, eu amo a Cristo. Tirou a casa, eu amo a Cristo. Amputaram a perna, eu amo a Cristo. Amputaram o braço, eu amo a Cristo. Vão colocar na cadeia, eu amo a Cristo. Colocaram uma arma na cadeia, na cabeça e falaram: ou nega ou morre. Tem uma história linda na Rússia, na antiga União Soviética, na época da cortina lá de ferro, na época que não podia adorar Jesus. Diz que tinham uns crentes que eram apaixonados por Cristo, e eles se escondiam em lugares subterrâneos para adorar o Senhor Jesus. E conta a história que chegaram alguns soldados no meio de um culto. Não sei se é da KGB, eu acho que é KGB na Rússia, não é? Makarov, cadê os Makarov? É KGB? Papai, cadê o Makarov, pai? KGB? É KGB? Makarov. KGB chegou lá, irmão, os soldados com metralhadora, e vão matar, o que vocês estão fazendo? A gente serve a Jesus, vão matar, vão matar, vão matar. E o povo já começou, os crentes, tudo vão morrer, vão morrer. Em vez dos crentes ficar felizes que já ia ver Deus, se desesperou. Aí diz que os soldados falaram assim: ó, a gente vai dar uma oportunidade. Você tem 3 minutos para fugir daqui, sumir daqui, porque quem ficar aqui vai morrer. E aí abriram a porta e um monte de gente saiu correndo, irmão. Eu não sei, o que será que eu faria, Deus? Não sei. Diz que ele só, mais uma meia dúzia ficou. Aí diz que os soldados da KGB falaram: e vocês? Vocês não vão? Eles falaram: não, a gente ama Cristo. Vou matar vocês. A gente ama Cristo. Vou dar mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Vocês vão encontrar com o Criador de vocês. 1 minuto depois ficou lá uns 3, 4. Vocês não vão. Eles falaram: nós não vamos. A gente ama Cristo. Aí os soldados largaram as metralhadoras e falaram: nós também. Vamos começar o culto. Aleluia. Nós também amamos a Cristo. Agora os crentes de verdade estão aqui. Vamos começar o culto. Isso que é uma história real, irmãos. O pastor Mauro contou essa história lá no carrão, e eu creio. Você sabe, os verdadeiros, diz que Deus procura os verdadeiros. E se ele diz que ele procura os verdadeiros, já ouvi alguém pregando sobre isso, eu não sei quem foi. Se ele procura o verdadeiro, é porque tem o falso. E o falso até parece, irmãos. Você pega uma nota de R$100, uma verdadeira e uma falsa. Se eu pegar uma verdadeira e uma falsa e falar para você: Amanda, uma é verdadeira e uma falsa, qual que você quer? Qual que você vai querer, Amanda? A verdadeira ou a falsa? A verdadeira. Amanda não é boba. Deus também não é bobo não, irmão. Porque é o verdadeiro. Verdadeiro, Ele está à procura dos verdadeiros. Os verdadeiros que não misturam, não trocam, não negociam, não abrem mão, não invertem os valores, não invertem as prioridades. Apaixonados por Cristo, querem mais de Deus, precisam de Deus. Pode tirar tudo dele, mas não tira a presença dele, de Deus, da vida dele. Que nem Davi: Senhor, eu pequei, contra ti tão somente pequei. Pode me castigar, pode me corrigir, só não tira de mim a tua presença. Pode me prender, pode me matar, pode fazer o que o Senhor quiser, mas não tira de mim a tua presença, porque o que importa é a tua presença. Porque não tem nada mais que tenha valor nesse mundo a não ser a tua presença. Porque eu sou apaixonado por ti, porque eu amo o Senhor, porque sem o Senhor eu não vivo. Eu vivo, Senhor, eu vivo sem aquilo, eu vivo sem aquilo também, eu também vivo sem aquilo. Senhor, se acontecer aquilo lá vai ser terrível, vai me doer muito. Senhor, se eu perder aquele negócio, Senhor, se essa oração aqui não for respondida,
Senhor, se essa porta não se abrir, vai doer muito, mas dá para viver sem isso, mas não dá para viver sem o Senhor. Eu te amo, Jesus. Aí você acha que Jesus vai pegar um chicote para um desse, irmão? Como? E se Jesus tem coragem de pegar um chicote e derrubar a mesa? Sabe por quê? Porque Ele ama. Porque se Ele não ligasse... Eu tinha um patrão que ele era um pouco bravo. Um pouco bravo, um patrão meu. Ele falou para mim assim: Leandrinho, enquanto eu te der uma bronca, e a bronca dele era difícil, é bravo ele. Leandrinho, enquanto eu te der uma bronca, é porque eu te amo, cara. É porque eu acredito em você. No dia que eu olhar para você e ver um erro seu e não falar nada para você, é porque você morreu para mim, é porque acabou. É que para mim você não importa mais. Quando não me importar mais com você, eu vou ver você fazendo algo que me desagrade e eu não vou nem ligar. É porque para mim você já passou. Mas enquanto eu estiver sendo duro com você, não fica triste comigo não, porque eu te amo. E a Bíblia diz que às vezes Deus nos corrige, mas é porque Ele nos ama, irmão. Às vezes Deus nos aperta, viu? Ele aperta, viu? Aperta e dói. O aperto dele dói, porque a mão dele é muito grande. Ai, como dói. Mas é porque Ele nos ama. Porque Ele quer intimidade, sabe? Ele quer amor. Sabe aquela canção? Vamos ficar de pé. Sabe aquela canção? Tem ciúmes de mim? Irmãos, eu creio naquela canção. Deus, Ele te ama tanto, irmãos. Ele te ama tanto que Ele não te aceita. Ele não aceita te dividir com outro Deus. Ele não te divide com ninguém. Ele te ama tanto, como disse aqui o Nelsinho, quando ele estava dando os recados. O amor dele é tão grande por você, que ele tem até ciúme de você. Tem ciúme de você. E Ele te quer, querido, Ele te quer. Ele te quer por inteiro. Ele quer o teu coração. Ele fala assim: ó filho, dá-me o teu coração. Entrega teu coração para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. Se Ele não for o primeiro, você já parou para pensar que Ele não é o segundo? E na minha vida, por muitas das vezes, eu não coloquei Ele em primeiro lugar, e eu me enganei, achando então que Ele estaria mais em segundo lugar. Olha, Ele não está em primeiro aqui nessa situação, mas Ele está em segundo. Ele está em segundo. E para muitos, e para algumas situações, o segundo lugar pode ser até um lugarzinho de destaque. Mas para Deus não. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é o segundo, o terceiro. Não tem, Ele não ocupa outro lugar. Ele não ocupa o segundo lugar na vida de ninguém. Ele não ocupa o terceiro lugar. Ele não ocupa o quarto lugar. Só tem um lugar que ele ocupa. É o primeiro. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é. Primeiro lugar. Os Adventistas da Promessa, Arautos do Rei, tem uma canção que é tão linda falando sobre isso. Não dá tempo de cantar ela aqui hoje, mas eu quero orar com você. Talvez você, como Esaú, você trocou a tua herança. Talvez você está trocando. Talvez o diabo está te apresentando algumas propostas, algum jeitinho fácil de você se dar bem, algum jeitinho
de você burlar um problema e se dar bem. Às vezes Ele está te oferecendo uma proposta, querendo que você troque o que você tem de mais precioso, que é a comunhão com Cristo, que é viver uma vida que agrada a Deus, que é buscar a santidade. Talvez você está tentado aqui nessa noite trocar alguns valores, inverter algumas prioridades. E hoje o Espírito Santo te dá uma grande oportunidade de tomar uma posição, de tirar os bois, as pombas, os cordeiros, as barraquinhas, limpar a casa, limpar o coração, limpar tudo, com a ajuda do Espírito Santo e pelo poder transformador do sangue de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te amo, Jesus, e eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, porque há uma tendência humana, há uma tendência na carne, há uma tendência natural de inverter as prioridades do teu reino. E eu quero, Senhor, te agradar, Pai, eu quero te agradar. Nós queremos, eu tenho convicção que os que estão aqui são apaixonados por Ti, são homens que às vezes erram, às vezes pecam, mas que no coração dos Teus filhos, no nosso coração há um desejo de te agradar, Senhor, há uma vontade de te agradar. Por isso eu peço a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, nos conflitos da nossa existência, nos conflitos que às vezes há na nossa alma, nos conflitos que às vezes há no nosso coração, naquela proposta às vezes, Pai, que vem ser tão fácil, um jeitinho, burla uma lei aqui, faz um negocinho ali, Senhor, e tudo está resolvido. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não trocar os valores, a não trocar, Senhor, aquilo que é precioso, aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, a tua palavra, os teus mandamentos, a santidade que agrada o seu coração, aquilo que, Senhor, impede de nos te adorar em espírito e em verdade. Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, dá paixão ao teu filho, dá paixão à tua filha, porque, Pai, o Senhor procura uma igreja verdadeira, uma igreja que te ama, uma igreja que te serve, uma igreja que traz, uma igreja que doa, uma igreja que dá, uma igreja que vem no culto não para receber, mas sim para entregar. Nós viemos aqui para te entregar o nosso louvor, para te entregar a nossa adoração, para te entregar, Senhor, também aquilo que nós confiamos, a nossa fé, para pedir o seu socorro, a tua ajuda, mas para te entregar, Senhor, o nosso ser, a nossa vida, a nossa existência. Por isso, Pai, eu peço que o seu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos capacitar, venha nos envolver de uma maneira tal que nós saiamos, Pai, para o lugar do centro da tua vontade. Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor, ajuda o teu servo, Pai. De repente tem pessoas aqui que precisam, Pai, precisam de uma intervenção divina a respeito de algumas posições que tem tomado para a sua vida, a respeito de alguns lugares que talvez já estão. Nos ajuda, Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, para que a gente não venha cair no erro de Esaú, Senhor, no erro de Esaú, Pai, de trocar a primogenitura, a bênção da primogenitura, por um simples prato de lentilha que vai nos alimentar no momento e depois não vai servir para mais nada. Senhor, nos ajuda a não trocar o teu reino por nada, nos ajuda a não trocar a tua vontade por nada, nos ajuda a sermos cheios cada vez mais da tua palavra, Senhor. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Quebra cadeias nessa noite, Pai. Quebra cadeias na mente, quebra cadeias na mente. Senhor, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas e que o Senhor esteja no trono das decisões. Que
que o centro do governo esteja nas tuas mãos. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Queridos, eu conheço pessoas, eu não lembro de ninguém aqui, não tem ninguém aqui que eu não lembro, mas eu sei que eu conheço muitas pessoas. Conheço muitas pessoas que dizem, já disseram para mim, pastor, eu não consigo ler a palavra do Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Irmãos, tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, muito por conta de uma cultura. O brasileiro não é dado à leitura culturalmente, é uma pena. Por conta de uma batalha da carne contra o Espírito, por vários fatores. Irmãos, e o Espírito Santo falava comigo tão forte hoje, enquanto eu estava na presença. Eu passei o dia inteiro na presença de Deus, irmãos. Glória a Deus, eu nem lembrava que tinha jogo hoje. Cheguei aqui no 6 e pouco, alguém falou do jogo. Eu falei, mas que hora que vai ser? Não sei porque eu achei que o jogo era 7 horas. Alguém falou, não, já até acabou o jogo. Graças a Deus, hoje eu tive um dia na presença do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo falava para mim? O Espírito Santo me lembrava daquela verdade. Há uma verdade que é dita por aí, eu até escrevi no Facebook. Você é o que você come. Isso é um fato. Você é o que você come. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que comer da palavra de Deus. Querido, você que não consegue ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o teu Deus. Você precisa começar a se alimentar da palavra de Deus. Você precisa começar a ter uma leitura diária da palavra de Deus para a tua vida. Assim como você tem que beber água, senão você morre. Assim como você tem que se alimentar, senão você morre. Você precisa ler a Bíblia Sagrada, querido. E não é possível viver só da palavra de quinta e só da palavra de domingo. Não dá, irmão. Não dá para viver da palavra que é pregada aqui na quinta. Não dá para viver só da palavra que é pregada aqui no domingo. Não dá para viver só da palavra que é compartilhada na terça-feira. Você precisa da palavra do Senhor para a tua vida todos os dias. Porque você é o que você come. Você é o que você come.